5 anos passam-se desde que foram dados os primeiros passos para a implementação da Igreja IEIA em Engevia Filial. Hoje, a Igreja da Engevia acorda em um domingo de 9, não apenas como um domingo normal, mas o domingo de celebração dos 5 anos da existência da Igreja e também da autonomia da Igreja local. Por agora, nós, a mídia da Engevia, vamos trazer até você que nos assiste do outro lado o melhor deste momento que é marcante não apenas para a Igreja local da Engevia, mas para a Igreja IEIA como tal. Siga conosco porque ainda temos muito para o entreter desta atividade. E ainda estamos de volta, virados para a atividade que celebra o 5º aniversário e a cerimónia de autonomia da Igreja IEIA em Engevia. Estamos aqui com o diácono Rubem de Almeida, ele que vai trazer para nós qual é a visão espiritual de uma igreja após a sua autonomia. Líder, bom dia. Graça e paz, bom dia. Líder, nós gostaríamos de saber, após a autonomia de uma igreja, qual é a visão que se tem no sentido espiritual? A missão que a igreja tem é da pregação da palavra. Quando o evangelho é pregado e almas são salvas para Cristo, assim a igreja vai crescendo. Portanto, a visão que a igreja deve ter em função da sua autonomização é o seu crescimento, é o seu alargamento, de tal maneira que não se confina apenas numa cerimônia como essa que vamos acompanhar hoje, mas que seja uma igreja que prega a palavra, uma igreja que lança a semente, uma igreja que lança a rede para que outros venham para Cristo. Então, nós, quando estamos a falar da visão espiritual para uma igreja autonomizada, estamos a falar de que a liderança, os obreiros e todos os irmãos envolvidos nessa igreja da Engevia têm que compreender o alcance da pregação do Evangelho, para que sejam mensageiros de Cristo e que todos nesse arredor vejam esse lugar aqui como centro de transformação de vidas e que mais outras pessoas venham para o lugar. Certo. Obviamente que com a autonomia de uma igreja crescem os desafios, certo? Com certeza que crescem os desafios, quer sejam primeiro a nível da liderança, terem capacidade de liderar o povo de Deus, mas como também a nível de todos os membros, não é? Porque os desafios não são apenas da construção, por exemplo, da obra que tiverem alguma coisa, construção do templo ou alguma escola ou alguma coisa, mas o desafio da construção de vidas. Isso é, as almas que estão aqui, os membros que estão aqui, precisam diariamente serem alimentadas pela palavra, de tal maneira que sejam crescidas e enraizadas no alicerce dessa palavra. Venha vento, venha vendaval, que sejam crentes, maduros e que confiam na palavra de Deus. Muito obrigada, líder. Para você que nos acompanha do outro lado, continua aí porque ainda traremos uma visão sobre esta célebre atividade. Neste evento celebramos. Voltamos agora virados para o pastor Serafim Quintino, ele que vai dizer para nós que importância tem a autonomia de uma igreja local no sentido geral. Pastor, boa tarde. Boa tarde. Pastor, nós gostaríamos de saber qual é a importância ou qual é o significado da autonomia para uma igreja local. A igreja é um organismo vivo e, como qualquer organismo vivo, ele cresce e se reproduz por divisão celular. Não é? Quando uma igreja alcança a maturidade, ela divide, dá à luz uma outra célula. Essa célula, quando cresce, atinge a maturidade, é assim que a igreja vai crescendo. E então, ser autonomizado é a mesma coisa como alcançar a maturidade, é como casar. Cresce, depois chega a um ponto, tem que ter liberdade para agir sozinha. Porque antes disso a igreja depende da mãe para assinar documentos, para fazer entrevista, para tudo. Quando é autonomizada, ela está livre, poupa mais tempo, ela está livre para fazer o que a liderança daquela igreja decidir que tem que ser feito para a igreja. Ok, mas com a autonomia de uma igreja surgem grandes responsabilidades. Sim, sempre. A responsabilidade é sempre lá. No passado tinha que recorrer sempre à igreja mãe. Nós chamamos a igreja mãe, não é? Daqui para frente já não vai ser necessário, porque os problemas estão sempre lá.
vai ser mais fácil, porque não precisa depender de uma outra igreja. Qual foi a sensação de ser a pessoa responsável por decretar a independência da Igreja IEA em Juvia? É como eu disse, né? A história vai lembrar que Agostinho Neto declarou a independência da Angola e eu declarei a independência da Juvia. Ok, muito obrigado, pastor Quintino. Para você que nos assiste por agora, permaneça aí porque ainda voltaremos com mais entrevistas. Temporária, em parte devido à situação de saúde da irmã Catarina e saídas do casal para tratamento. Mesmo assim, continuou-se a orar para que a seu tempo Deus pudesse providenciar recursos tanto financeiros e humanos para o avanço do projeto no futuro próximo, se essa fosse a vontade de Deus. E conforme diz a palavra de Deus... Ainda estamos na atividade que celebra o 5º aniversário e também a cerimônia da autonomia da Igreja IEA em Juvia. Estamos aqui com o pastor José Neto, ele que vai dizer um bocadinho como é que surge a necessidade da implementação da Igreja IEA em Juvia filial. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Pastor José, nós gostaríamos de saber como é que surgiu a necessidade da implementação deste ponto de pregação que hoje vai à autonomia. A iniciativa, conforme leu-se no historial, foi do casal Buca, que tinha necessidade de ver as crianças que tinham grandes necessidades aqui nesses arredores. Ele e a esposa gostariam de dar sopa, né? Sopa, e a essas crianças. Essa foi a ideia inicial do Enjevia. É só que onde começaram esse trabalho não tinha condições e abandonaram até certo ponto e procuraram um espaço melhor. Já nessa altura já tinha se juntado a equipe também a essa visão, o casal Isaías Chicola, e encontraram esse espaço aqui. Tinham vários para procurar, mas eles, quando chegaram aqui, acharam que esse era o espaço ideal. E assim foi realmente quando eles começaram aqui a dar os primeiros passos, é que se considerou já um projeto mais definitivo mesmo para se tornar futuramente uma igreja local. Ok. Como pastor da Igreja Mãe Talatona, ela que projetou a igreja da Enjevia, há um sentimento de dever cumprido hoje na celebração da autonomia? A Igreja Mãe, nesse sentido, é mais no sentido de que eles eram membros de lá e nós acompanhamos. Não, é realmente uma alegria saber que essa igreja cresceu, tem maturidade suficiente. É como qualquer filho, né? É filial por causa do termo filho. Então ele já pode andar sozinho e nós estamos realmente muito alegres com essa autonomia. Ok, muito obrigado, pastor José Neto. Para você que nos acompanha aí, continua aí porque ainda voltaremos com mais entrevistas. E tudo tem feito para que... Ainda estamos de volta, virados para a atividade que celebra o 5º aniversário e também a cerimônia da autonomia da Igreja IEA em Juvia. Estamos aqui com o líder Teodoro Feca, ele que vai falar um bocadinho da importância da autonomia para uma igreja local. Líder, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a esta equipa de trabalho aqui da nossa igreja local da Enjevia, que hoje, de forma solene, para marcar a história da IEA, mais uma vez, nasce este que até alguns instantes foi um ponto de pregação, mas dentro de mais alguns minutos vai então se declarar a autonomia e julgo ser este o tema da nossa conversa. Desde já agradecer o convite. Ok, muito obrigada. Líder, nós gostaríamos de saber que importância tem a autonomia para uma igreja local. Ora, no ponto de vista tanto eclesiástico, dos dicionários e conceito, a autonomia é nada mais senão a capacidade de autogovernar-se, autodirigir-se, o direito e a competência que uma entidade, pode ser como pessoa ou instituição, tem então de autogovernar para dirigir os seus destinos. Portanto, este é o conceito de autonomia. Certo. Obviamente que com a autonomia surgem novos desafios para a igreja local da Enjevia.
Exatamente, e aqui está o cerne da questão. Com a autonomia, a Igreja tem um campo muito grande de intervenção no que diz respeito à evangelização, os estudos bíblicos, a ação social, a intervenção social, a própria função da Igreja local como tal e também da zona em que ela está implantada. Portanto, é um novo começo da Igreja, que ela se torna adulta, começa a caminhar por si só a um vasto campo de atuação da Igreja local. E estas são, na verdade, as responsabilidades que a Igreja local da Engevia vai passar a ter desde o momento que se declarar autónoma diante da Igreja Mãe, que é a Igreja do Talatona. Como membro parte da Igreja da Engevia, acredita estarmos preparados para a celebração desta autonomia? Exatamente, nós estamos preparados de facto e como igreja, esta não é a realização de uma atividade secular, ela é uma atividade eclesiológica e tem princípios próprios. Portanto, estamos debaixo de uma cobertura espiritual. A liderança da igreja retirou tempo para orar, consagrar todo este ato que está agora a acontecer. Portanto, é debaixo da graça de Deus que se está a celebrar a autonomização da igreja, uma data que coincide com o aniversário desde o início do evangelismo neste campo. Portanto, vai fazer agora 5 anos de evangelização e julgamos nós que os membros desta igreja local têm capacidade e porque também não depende só dos membros, depende também da graça de Deus. Com a graça de Deus, com a vontade de força dos membros, de certeza absoluta, se procurar-se fazer tudo para a honra e glória de Deus, teremos um grande serviço, um grande ministério que vai nascer exatamente neste ponto de pregação, que daqui a alguns instantes vai ser declarado uma igreja autônoma. Muito obrigado, líder Teodoro Feca. Para si que nos acompanha do outro lado, permaneça aí porque ainda voltaremos com mais entrevista para então determinarmos como vai ser e vai terminar essa atividade de celebração. Porque cada um de vocês está presente e aceita. E para você que só nos acompanha agora, nós ainda estamos no dia de comemoração dos 5 anos de aniversário e também da cerimônia da autonomia da Igreja IEA em Engevia. E como não pode faltar música, nós estamos aqui com o nosso irmão Capacata, ele que veio brindar-nos com a sua presença e gostaríamos de trazer para você algumas informações importantes. Irmão Capacata, muito bem-vindo de maneira formal. Muito obrigado, muito obrigado. Muito feliz estou. E eu acredito que, dentro tanto, eu sou mais felizardo. E tem motivo de dizer porquê. Tem motivo de dizer porque ser convidado, isto não é sorte, mas é ter graça e quer da graça daqueles que te amam e te gostam. Então, e é a minha igreja, e é a minha casa. Okay. Nós gostaríamos de saber, assim, bem rapidinho, como é que o irmão Capacata viu a organização da atividade? Olha, uau, isso até se desse para dar ponto, não dá para falar assim, tem que ser 1000 pontos, porque eu na verdade, fiquei surpreendido na positiva. Como as pessoas acharam e gostaram do nosso trabalho. Isso às vezes me dá muito mais responsabilidade, porque fazer alguma coisa que as pessoas acham que está bem e a coisa foi feita em anonimato, isso aqui não é ser craque, mas é ter graça por parte de Deus. Louvo a Deus e obrigado pela organização, especialmente o protocolo. A igreja em si, a sua organização, foi uau, uma coisa muito positiva. Ok, muito obrigada, irmão Capacata. Obrigado. Para si que nos acompanha, continua aí, porque ainda voltaremos.
E já bem no final da atividade que celebrou o 5º aniversário e também a cerimónia de autonomia da Igreja EIA em Enjevia, estamos aqui com o nosso pastor, ele que vai dizer para nós quais são os principais desafios que a Igreja da Enjevia vai enfrentar após a celebração da sua autonomia. Pastor, boa tarde. Boa tarde, sim. Obrigado. Pastor, nós gostaríamos de saber quais são os principais desafios que uma igreja passa após a sua independência. Pronto, bem, primeiro temos que entender a questão da autonomia, que é a capacidade de tomar as decisões de acordo com os seus planos. Uma igreja autônoma é uma igreja que está pronta para se autossustentar, que está pronta para se autogovernar, também está pronta para se autopropagar-se. E, nesse sentido, ela é constituída com a liderança, com uma liderança madura, com uma liderança que está com uma capacidade de poder auto-se governar. E, nesse sentido, ao olhar para desse lado, que uma igreja, depois da sua autonomia, ou seja, já tem uma capacidade de se autogovernar. E os desafios são grandes. Um dos desafios que a igreja tem realmente é a expansão do Evangelho. Ganharmos mais alma para Cristo. A partir dali, a igreja já tem essa capacidade de fazer seus planos da expansão do Evangelho nas suas vertentes, não só a expansão do Evangelho, mas também tem que olhar do lado social, né? Que nós chamamos de a missão integral. Ela tem essa capacidade de pregar o Evangelho, mas também tem a capacidade da área social. Olhando para, nesse caso, a igreja cá da Enjevia, que agora já tornou-se independente ou autônoma, essa comunidade, na verdade, que a igreja tem um desafio muito grande. Temos muitos desafios, sobretudo na evangelização nessa comunidade, mas também olhando para o lado social. Eu penso que, para estar isso aqui, com esse desafio que a igreja tem que sentar-me para fazer um plano estratégico para poder alcançar mais almas para Cristo. Na verdade, é um desafio muito grande. E isso não é uma questão, ou talvez um trabalho de uma pessoa, é um trabalho de equipe. Como nós ouvimos na pregação, né? Quanto mais unidos formos, quanto mais estratégia nós traçarmos, nós podemos alcançar os objetivos planificados, sobretudo já que se tornamos autônomos. Ok. Pastor, por agora queremos desejar as boas-vindas, já que agora é membro local da Enjevia. Eu que agradeço pela recepção, eu que agradeço pela esta comunhão, que agora um novo membro que se juntem à grande equipa que está aqui. Na verdade, nós viemos mesmo para cooperar. O dom que Deus concedeu a cada um, na verdade, precisa ser desenvolvido para a edificação da sua igreja. E eu também espero, na verdade, que possa dar o meu contributo e também com a igreja, todos nós podemos cooperar para o êxito dessa igreja aqui. Ok, pastor. O nosso muito obrigado. A você que permaneceu aí conosco desde o princípio da atividade até o final, o nosso muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Voltamos logo com mais entrevistas de outras atividades. Estamos de volta já virados para o final da atividade de celebração dos 5 anos de existência e também da cerimónia de autonomia da Igreja EIA em Enjevia. Estamos aqui com o líder, ele que foi o responsável pela organização desta atividade. Nós gostaríamos de saber, líder, boa tarde, antes porém. Boa tarde, irmã Saunota. Nós gostaríamos de saber, depois do término da atividade, qual é o sentimento? Primeiramente, é agradecer em nome do Senhor. Foi exaltado o seu nome. Nós simplesmente somos mordomos. E dizer Ebenezer. Certeza que sacrificamos muito para essa atividade. Uma delas tu, uma delas eu, Deli também. Então, tudo isso é para a honra e a glória de Deus. Foi uma atividade realizada positivamente, para olharem os elogios que estamos a receber, mas não elogios é para a honra e a glória de Deus. Somos homens, falhamos. Se de facto também falhamos em alguma coisa, já para pedir perdão por esse canal, não é? Graças a Deus correu tudo bem. Ok. Com a autonomia surgem também grandes responsabilidades.
Grandes responsabilidades, acabamos de ver todo o departamento apresentado pela própria igreja e temos a certeza, com a orientação do próprio Deus e com nossos líderes, vamos chegar até assim o objetivo da igreja. Não é fácil trabalhar para o reino do Senhor, vamos ter várias interferências, mas tudo é para a honra e glória de Deus. Não estamos atentos aos homens, mas sim para Deus. E temos a certeza que os resultados serão bem positivos, porque vocês vão orar também por nós e a nossa orientação sempre será divina. Ok, líder, muito obrigada. Não queremos cansar muito, porque sabemos que estás muito cansado. Para você que nos acompanhou até o final desta atividade, o nosso muito obrigado. Prometemos voltar em outras instâncias com mais reportagens sobre diversos assuntos ligados à nossa igreja. E para terminarmos com a última entrevista do dia de cerimônia de celebração da autonomia e também do 5º aniversário da Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola, em Engevia, estamos aqui com o pastor Isaac Buca, ele que vai falar para nós sobre os principais desafios que a atual Igreja em Engevia vai ter depois da decretação da sua autonomia. Pastor, boa tarde. Muito boa tarde e obrigado pelo momento que nos é dado. A dizer que estamos felizes e congratulados com esse momento, o dia de hoje. Fica na história da Igreja de Engevia, não só no seu 5º aniversário, mas também na sua autonomia. Como nos apercebemos e temos vindo a falar, a autonomia é a independência, na qual a Igreja de Engevia assume a responsabilidade de andar sozinho, sem o auxílio do Talatona, que é a Igreja Mãe. Sendo assim, podemos dizer que temos caminhos para trilhar com vários desafios. Como sempre, viemos nesta área de Engevia para levarmos o Evangelho do Senhor avante com vários projetos. Não só projetos da evangelização, mas também projetos ligados à área social, que estaremos a nos empenhar, principalmente este ano. Acreditamos que os desafios são vários, tanto ligado ao ensino da palavra do Senhor, ligado à construção, ligado também à área social, que faz parte do nosso serviço. Enumerar os desafios não podemos enumerar, mas acreditamos que ao longo do tempo e olhando na nossa última assembleia, tivemos várias orientações e também resoluções que os membros foram partilhando para que possamos trabalhar afincadamente, de forma a termos uma igreja ativa, uma igreja acolhedora, uma igreja centralizada em Jesus Cristo e está pronto para caminhar sozinho, mas juntamente com a liderança que hoje foi apresentada e também com os membros desta Engevia. Acreditamos que Deus estará conosco para levarmos avante essa obra que é de todos nós nesta localidade de Engevia. Acreditamos que depois do término desta atividade o sentimento é de gratidão. O sentimento é de gratidão e queremos agradecer a Deus, mas também agradecer o empenho de todos os membros de Engevia. Crianças, jovens, mamães, adultos que se empenharam para que nós pudéssemos realizar essa atividade com êxito e Deus esteve em cima de tudo. Por isso queremos agradecer mais uma vez a participação de cada um dos membros da Engevia para que esse evento pudesse ter o culmino que nós louvamos a Deus é de engrandecer o nome do Senhor. Então, estamos gratos por tudo que se passou e por tudo que o Senhor fez, mãos à obra e caminho à frente para que Engevia cresça e dê o seu nome nessa cidade de Luanda. Ok, pastor, muito obrigado. A você que nos assistiu até o término dessa atividade, o nosso sentimento de gratidão, um chique coração, e permaneça aí porque ainda voltaremos nas próximas ocasiões.